Uma maravilhosa noite a todos, queridos irmãos da Sociedade Espírita Caminho de Luz de Três Coroas. Meu agradecimento fraterno à direção dessa casa por mais um convite para vir aqui humildemente dividir com vocês as minhas reflexões sobre a doutrina espírita. Para quem não me conhece, eu me chamo Leandro Godoy, sou da Sociedade Espírita Esperança de Gramado, UMI Canela do CRE15. E hoje nós vamos falar sobre dois trechos importantíssimos dos ensinamentos de Jesus que estão contidos lá no Evangelho de Mateus, pessoal. A lei, a justiça e o reino e os 6 contrastes na interpretação da lei. Antes de iniciar esse nosso bate-papo fraterno, essa nossa conversa, essa nossa reflexão muito interessante para fazermos um paralelo da nossa visão das dificuldades que estamos enfrentando hoje e o que o Mestre Jesus nos ensinou, né, sobre a aquisição de virtudes para que a gente possa passar pelos processos reencarnatórios, sempre evoluindo e nunca estacionando no processo evolutivo. Vamos iniciar nossa reflexão de hoje com uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, da coleção Fonte Viva, psicografia do Chico Xavier por Emmanuel, tá? E o texto é o texto 7, Tudo Novo, que começa com um trechinho da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: Assim é que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez tudo novo. E aí Emmanuel nos diz, é muito comum observarmos crentes inquietos utilizando recursos sagrados do coração para que se perpetuem situações injustificáveis, tão só porque envolvem certas vantagens imediatas para as suas preocupações egoísticas. Semelhante atitude mental constitui resolução muito grave. O Cristo ensinou a paciência e a tolerância, mas nunca determinou que seus discípulos estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. Em face dessa decisão, foi à cruz e legou o último testemunho de não violência, mas também de não acomodação com as trevas, em que se compraz a maioria das criaturas. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os pensamentos a Deus, agradecendo a esse Pai amoroso, Criador do Universo, Criador de todos nós, pelo dom da vida, pela oportunidade de estar aqui, nesse encontro abençoado, de corações irmanados no mesmo sentimento, que é a busca pelo homem novo, a busca pela reforma íntima através da doutrina espírita. Agradecer ao Mestre Jesus, nosso governador espiritual, pelo seu amor e pelo seu evangelho. Agradecer aos mentores espirituais dessa casa querida, o Caminho de Luz que nos acolhe na noite de hoje. Agradecer aos mentores espirituais de cada um de nós e aos mentores de toda a doutrina espírita que sustentam com sua destra em nosso ombro a nossa vontade de seguir sempre no caminho do bem, nunca nos desviando, independente das dificuldades que enfrentarmos. E humildemente pedimos permissão para iniciar o nosso trabalho de hoje. Que assim seja. O primeiro trecho de Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 20, fala sobre aquela frase famosa de Jesus, dita aos fariseus, que o tentavam com perguntas que colocassem Jesus em contradição com a Torá, o Antigo Testamento e as leis mosaicas. Jesus disse, não penseis que eu vim destruir a lei, mas eu vim fazê-la cumprir. O que Jesus estava querendo dizer com isso, pessoal? Moisés, o advento da primeira revelação, aquele espírito de escol que veio lá no Egito, né, que tirou o povo hebreu da escravidão e o levou para a terra prometida,
e no meio do caminho subiu ao monte e recebeu as tábuas da lei, o decálogo, os 10 mandamentos, vindos da espiritualidade superior, com certeza diretamente da inteligência primeva, criadora do universo, através dos espíritos, né, que labutavam, né, a seu favor. E Moisés recebeu aqueles mandamentos, né? Adorai a Deus sobre todas as coisas, não matarás, né? Não roubarás, não cometerás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do próximo, não cobiçarás os bens do próximo, não cometereis adultério. Todos os mandamentos, os 10 mandamentos da lei de Deus, que são a base de todo o nosso código de conduta, todos os códigos penais de todos os países, de todas as culturas do mundo pós-Moisés, pessoal. Mas existia 2 nuances dessa interpretação da lei. Existia os 10 mandamentos que Moisés tinha recebido e existia o código, né, o código penal de Moisés. A lei de talião, olho por olho, dente por dente. Todas aquelas regras que foram criadas em cima do decálogo para disciplinar as pessoas. Então tinha algo que tinha vindo da divindade, que tinha vindo de Deus, algo que já estava gravado na consciência das pessoas. A gente aprende que as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência, mas que o homem teve que adaptar ao seu estado primitivo, ao seu estado de barbárie em que vivia. E Moisés, como grande legislador, como um grande homem do seu tempo, mas afeito, moldado às características da sua época, teve que pintar para aquelas pessoas, né, interpretar para aquelas pessoas um Deus punitivo, um Deus rigoroso, e isso se refletiu em todas aquelas leis que foram criadas em cima do decálogo. Quando Jesus disse, eu não vim destruir a lei, mas eu vim fazê-la cumprir, Jesus falou o seguinte também, pessoal: por isso vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jesus nos alertando o que está gravado na nossa consciência e o que está gravado na letra fria da lei, a lei dos homens, criada pelos homens, imperfeita como nós. Então, antes de nos ampararmos em uma lei escrita pelos homens, temos que nos amparar nas verdades universais e nas leis de Deus. Vou dar um exemplo bem simples aqui, pessoal. A lei dos homens nos outorga que, por exemplo, se alguém nos bater atrás no carro no trânsito, né, nós temos o direito, né, legal de processar aquela pessoa e aquela pessoa pagar todos os estragos. Agora vocês imaginam se vocês estão dirigindo e vocês têm uma condição financeira boa, estável, um bom emprego, uma boa profissão, uma posição social mais elevada, e alguém bate na traseira do seu carro. Você desce do carro e quem bateu foi um trabalhador, uma pessoa humilde com um carro humilde, um jardineiro, um prestador de serviços que estava desatento, nervoso, com alguma preocupação de família, desce do carro chorando copiosamente porque sabe que a lei vai o punir, né? E diz, né, com o coração partido, sangrando, verdadeiramente, lhe pede desculpas de todas as maneiras e diz que não tem como arcar. Nem que ele venda todo o carro dele, que ele venda o carro, venda os materiais de trabalho dele, ele não vai conseguir pagar o conserto do seu carro. O que a letra fria da lei lhe diz? O que a sua consciência lhe diz? A sua consciência cristã, a sua consciência fraterna, pessoal. Então era sobre isso que Jesus estava falando, né? Quando aquelas pessoas trouxeram a mulher adúltera, que, segundo a lei, estava prescrito que ela deveria ser apedrejada em praça pública, e Jesus olha para as pessoas e diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus estava chamando as pessoas à consciência da autoridade moral, que é a única verdadeira. Quem não podia
dizer para si mesmo, olhando no espelho do tribunal da sua própria consciência, que não tinha nenhum tipo de mazela espiritual, né, que o deixasse em condições morais de poder condenar aquela mulher ao adultério e ao apedrejamento. Então, o que está escrito na lei? E o que está escrito na nossa consciência? E em cima desse raciocínio, nós vamos para a nossa próxima parte da reflexão, pessoal, que é o trecho subsequente do Evangelho de Mateus, que começa lá no capítulo 5, versículo 21 e termina no versículo 48, que são os 6 equívocos, ou as 6 contradições na interpretação da lei de Deus, de Moisés, que Moisés interpretou em criando o Código Penal para disciplinar aquelas pessoas, e Jesus trazendo a ideia do Deus de amor, do Deus Pai, né, daquele soberanamente justo e bom Pai, nos traz a reflexão sobre essas questões. Questões muito famosas no meio espírita, muito faladas, mas foi um discurso que Jesus fez, e esses discursos são citados fragmentadamente, muitas vezes em algumas palestras, e hoje eu quero trazer esse trecho do Evangelho de Mateus na íntegra, esses 6 contrastes na interpretação da lei, para a gente fazer uma tempestade mental aqui e ver se a gente não se apoia muitas vezes em noções de justiça que são muito antigas, muito mais antigas que essa nossa encarnação, são reflexos de coisas que trazemos de outras vidas para impor ao nosso próximo, impor ao nosso irmão de jornada uma falsa sensação de justiça que muitas vezes nos torna tiranos, pessoal. Uma tirania que a gente não gosta que cometam conosco, mas nós cometemos com o nosso próximo, derrogando mais um ensinamento de Jesus: não façais ao próximo aquilo que não gostaria que lhe fizesse. Jesus disse bem no início desse capítulo: disseram, vistes o que foi dito, não matarás. Mas eu vos digo mais, não se encolerize contra o seu irmão. Olha o ensinamento de Jesus, pessoal. No Decálogo está dito, não matarás. Jesus, ele vai antes do ato hediondo do assassínio. O que leva alguém a matar uma outra pessoa? Não é aquele sentimento ruim de ira, de raiva, de cólera, de se encolerizar contra uma situação, gerar aquele sentimento ruim, chegando às raias de cometer um assassinato. Então Jesus preventivamente, profilaticamente nos diz: não é o não matarás. Porque se eu me preocupar só com o não matarás, eu posso tentar achar uma brecha na lei para matar alguma pessoa e me safar. E infelizmente, pessoal, qualquer semelhança não é mera coincidência com o momento atual que a gente vive. Quantas pessoas que acham em bons advogados, né, pessoas que têm posição social, que têm influência na sociedade, cometem assassinatos e conseguem se safar achando brechas na lei ou mexendo com influência, mexendo com interesses, o toma lá da cá, o dinheiro que compra tudo, inclusive compra a honestidade de muitas pessoas. Jesus nos diz: não se encolerize contra o seu irmão. Releve os defeitos do outro. Não leve para você. Não se transforme numa pessoa pior, usando como exemplo o erro do próximo, a ponto de tu te encolerizar e chegar às raias de cometer o assassínio. Então, olha o equívoco na interpretação da lei, né? Jesus, ele não veio destruir a lei, ele veio fazê-la cumprir. Quando Deus, quando a espiritualidade superior dá a Moisés aquela lei, não matarás, embutida naquela lei, numa reflexão profunda, está o contrário: fazei viver. Não matarás
não significa simplesmente não matar alguém fisicamente, mas sim fazê-la viver em abundância. E para a gente fazer os nossos irmãos de jornada viverem em abundância, nós temos que amar em toda a nossa plenitude, relevar os defeitos, agir com caridade e estender a mão, pessoal. Não se encolerizar quando a gente não concordar, quando o nosso orgulho for ferido e nós não concordarmos com a atitude do próximo, muitas vezes em questões supérfluas, efêmeras, que não são importantes. Existem pessoas que cometem assassinatos por briga de trânsito, pessoal. Mas aí tu diz assim, do nada, a pessoa desceu do carro e deu tiros. Para uma pessoa fazer isso, ela já está encolerizada com outras situações, com ela mesma. Ela deixou crescer dentro de si esse sentimento da cólera. E Jesus vem aqui, no equívoco da interpretação da lei, nos dizer: não se encolerize. Uma pessoa que não se encoleriza, ela é uma pessoa branda e pacífica. E lá no Sermão da Montanha, o que os brandos e pacíficos herdarão, pessoal? Herdarão a terra, herdarão a regeneração. É para onde a gente está caminhando. E só os brandos e pacíficos continuarão essa caminhada nesse planeta, no futuro de regeneração. O segundo trecho que eu destaquei aqui é dos 6 equívocos na interpretação da lei. Jesus diz: vistes o que foi dito, não cometa adultério, mas eu lhes digo mais, não olhe com desejo, com desrespeito para a mulher do próximo, ou para qualquer mulher que seja. O que Jesus estava nos falando aqui, pessoal? Todo ato começa no pensamento. Toda fala começa no pensamento. Quando o nosso pensamento, que é energia pura, a linguagem real do espírito, engendra algo, aquilo fatalmente, mais cedo ou mais tarde, vai se transformar em palavras e se transformará em atos. Jesus estava dizendo, quando o homem chega ao ponto, ou a mulher, ao ponto de cometer o adultério, é porque já estava engendrando esse ato dentro da sua mente, pessoal. Adultério aqui visto como um ato impensado, né? Um ato de instinto físico com o intuito de satisfazer sensações mais baixas, sensações sexuais, sem a preocupação alguma com o sentimento do próximo, do cônjuge que firmou o compromisso conosco de trilhar aquela caminhada com respeito, com abnegação, um sustentando o outro, um ajudando o outro nos piores e nos melhores momentos. Então, aqui nesse segundo trecho, Jesus está nos pedindo a asepsia moral, está nos pedindo que a gente faça a higiene mental dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas intenções, pessoal. Que nós vigiemos os nossos pensamentos. Aí alguém pode dizer assim, mas isso é demais, é impossível vigiar os pensamentos. Gente, quando a gente fala isso, a gente está admitindo que nós não acreditamos que nós somos um espírito que tem um corpo físico temporariamente aqui na Terra. Nós achamos que essa coisa de espírito é algo subjetivo. Na verdade, a gente só acredita no que a gente está vendo e no que a gente está sentindo. Porque se a gente acreditar que nós somos um espírito imortal, que estamos temporariamente trilhando uma caminhada aqui na Terra, nós vamos ter que vislumbrar a possibilidade de que o pensamento é a nossa linguagem nativa, a nossa linguagem real. Nós somos um espírito. A linguagem dos espíritos é o pensamento. Quando nós nascemos aqui na Terra, e nós particularmente nascemos na Pátria do Cruzeiro, no Brasil, mais particularmente aqui no sul do Brasil, nós tivemos que aprender uma língua para poder nos comunicar nessa pátria estranha a qual a gente veio.
A gente aprendeu uma língua, essa língua que a gente fala, que é o português, para nós é uma língua estrangeira, pessoal, espiritualmente falando, porque o nosso idioma verdadeiro é o pensamento. Se nós não cuidarmos para vigiar, para sanitizar os nossos pensamentos, eles vão se transformar em energia deletéria, energia de perturbação, energia de baixar o nosso padrão vibratório, fazendo com que a gente dê vazão aos nossos sentimentos mais primitivos, às nossas sensações físicas mais básicas e primitivas, que a gente já deveria ter educado há muito tempo para utilizar de maneira sublime, que é a força sexual, a energia sexual, que Deus nos deu por vários motivos, entre eles a procriação, e outro motivo é a união fraternal, o laço forte com aquela pessoa que veio para a Terra com o compromisso de trilhar essa caminhada conosco. E essa energia não pode ser utilizada de forma primitiva por um objetivo, por um motivo. Nós não somos mais primitivos, pessoal. Nós já passamos do primitivismo para as provas e expiações e já estamos em vias de regeneração. Se nós somos seres em vias de regeneração, por que nós agimos de maneira primitiva em algumas questões? E o sexo é uma delas. Então façamos essa reflexão e vamos passar para o terceiro item, né? Das seis equívocos da interpretação da lei. Jesus disse o seguinte: digo-lhes o que lhes foi dito, repudie a sua mulher, dando-lhe carta de divórcio. Mas eu vos digo, não repudie, exceto em caso de adultério. Gente, o que Jesus está falando aqui? Ele está fazendo um complemento da sua fala anterior. Na época de Jesus, existia uma lei mosaica que permitia aquele que era o mais forte dentro da família, e sempre era o homem por causa da força física e daquela cultura social patriarcal, antiquada e machista que tinha naquela época, infelizmente, entre as quatro paredes do nosso espírito e nas entrelinhas da nossa sociedade ainda tem muito disso, de lei do mais forte, né? Aquele que manda no lar financeiramente, sendo homem ou mulher, aquele que tem o caráter mais forte e dominante, faz sofrer o seu jugo toda a sua família, né? Numa contradição ao que Jesus nos ensinou. Jesus diz, naquela época de Jesus, aquela pessoa que era considerada mais poderosa dentro da família, ela poderia usar o ato de repúdio como motivo para dar a carta de separação e mandar de volta a mulher para sua casa. No caso do homem, a mulher não tinha esse direito. E o que era esse repúdio, pessoal? Era qualquer coisa. Se a mulher fizesse uma comida que o homem não gostou, ele repudiava a mulher porque ela não sabia cozinhar e dava a carta de adultério. Na verdade, tinha segundas intenções, ele já estava de olho em outra pessoa, ele tinha que se livrar da mulher para ficar bem com a sociedade. Ele poderia inventar qualquer mentira, dizer que aquela mulher tinha intenções, pensamentos impuros. Aí ele repudiava, né, o tribunal, lá os doutores da lei lhe davam um ganho de causa e ele dava a carta de separação, a carta de divórcio e mandava embora a mulher. E Jesus alertou, esse repúdio é falso. Ele é baseado em cima de uma hipocrisia, de uma meritocracia de poder. O único motivo pelo qual a separação deveria acontecer é quando não havia mais respeito entre as pessoas. Não havia mais cumplicidade, altruísmo, se colocar no lugar do outro. E o adultério era o emblema disso. A pessoa não respeitava o outro a ponto de ir fazer sexo com outras pessoas, né? Desrespeitando o núcleo familiar. É uma situação que até hoje, pessoal, em pleno século XXI, com todo o avanço intelectual e científico que a gente tem, é difícil de falar. Vocês imaginam isso na época de Jesus? E Jesus disse que o repúdio não era legítimo, pessoal, porque ele não era baseado num fato concreto.
como o adultério poderia ser baseado num fato concreto quando a pessoa confessasse que o cometeu. Então Jesus, ele estava tentando lidar da melhor maneira possível com o entendimento das pessoas da época, mas tirando-as do atraso da lei mosaica e as colocando sob a égide da lei de Deus gravada na sua consciência. O simples repúdio não deveria ser motivo de separação. Só um ato muito grave. Hoje em dia, pessoal, pessoas se separam, pasmem, por causa do repúdio, por causa do egoísmo. As pessoas criam na sua cabeça coisas, né? Criam inconformidades em relação ao seu companheiro, à sua companheira, e começam a brigar o casal por causa de quimeras, de questiúnculas. É apenas um pretexto, um subterfúgio para ter uma desculpa para se separar e cair na vida. Por quê? Por causa da porta larga. Eu busco um ideal de parceiro que vai me fazer feliz, que não vai me contrariar, que vai me satisfazer, que vai me dar tudo o que eu quero. E, gente, isso é a porta larga. Porque a caminhada do ser humano aqui na Terra é em busca do aperfeiçoamento. E o aperfeiçoamento, ele exige de nós doação. Nós temos que nos doar para o nosso próximo. Muitas vezes as pessoas se separam muito antes de começar a tentar relevar o defeito do outro. Muito antes de começar a tentar fazer a sua parte, se doar para que aquilo dê certo. Agora, se você se doou, se você tentou, se você fez de tudo e o casal, em consonância com maturidade emocional, resolver cada um seguir o seu caminho tranquilo, mas o que Jesus estava falando aqui era a hipocrisia do repúdio que existe até hoje no relacionamento entre os casais. Continuando, Jesus agora trata de um tema de foro muito íntimo da questão religiosa. Ele diz aqui, no quarto item das 6 equívocos, não perjurarás, é o que está na lei. Mas eu lhes digo, não jure de modo algum, seja a sua palavra sim, sim, não, não. O que Jesus estava dizendo? A hipocrisia da religião sendo praticada de fora para dentro, pessoal. E as pessoas usam o nome de Deus em vão para convencer os outros e para enganar a si mesmo. Se Deus quiser, eu vou fazer tal coisa, mas Deus quis, foi a vontade de Deus, para justificar questões que são alusivas ao nosso livre-arbítrio, a lei de causa e efeito. Jesus aqui falando da lei de causa e efeito e da justiça de Deus. Jesus sabia que o ser humano vinha colocando a culpa em Deus de coisas que eram responsabilidade dele. Por causa daquele Deus raivoso e punitivo de Moisés e por causa também da falta de evolução moral do próprio ser humano, que na incapacidade de admitir seus erros, busca fora de si sempre um motivo para se desculpar ilusoriamente daquilo que fez errado. E Jesus nos alerta, não perjure, não use o nome de Deus em vão, está lá na lei. Que sua fala seja sim, sim, não, não. Que a gente possa entrar dentro de nós, como disse um sábio do passado, conheça-te a ti mesmo e admita os nossos erros. Em admitindo os nossos erros, que a gente firme o compromisso em corrigi-los e em não conseguindo corrigi-los, a gente admita de novo, peça perdão para si mesmo, para as pessoas que a gente prejudicou e siga na jornada do sim, sim, não, não, pessoal, na jornada da verdade. O sim, sim, não, não significa a simplicidade da verdade, sem floreios, sem desculpas, sem usos de atavismos religiosos e místicos para desculpar os nossos erros. Não perjurarás. Sejas verdadeiro consigo mesmo. Deus é soberanamente justo, bom e perfeito. Nada que te acontece é para o teu mal.
Você pode estar passando mal nesse momento pelas suas ações. Como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, né, Bem-aventurados os aflitos, tem as causas atuais e as causas anteriores das aflições. A gente sofre simultaneamente pelas duas. Atitudes que a gente toma nessa encarnação, nessa reencarnação, impactam em dores e sofrimentos que a gente vai ter ali na frente. E atitudes que a gente tomou em outra reencarnação passada, né, estão impactando através de expiações o nosso projeto reencarnatório atual. Mas isso não é castigo de Deus, gente. É oportunidade pedagógica de crescimento e refazimento moral. Vamos para o quinto item, né, dos equívocos, dos 6 equívocos na interpretação da lei. Jesus disse: prestaste atenção no que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo, ao que te bater na face direita, virar-te também a outra. E disse mais, se alguém te constranger a dar 10 passos ao seu lado, não fique bravo, dê 1000 passos com aquela pessoa. E se alguém lhe pedir a túnica, né, a sobretúnica, dê-lhe também o manto. Gente, o que Jesus estava nos falando? Olho por olho, dente por dente, a lei mosaica, né? A pessoa roubou, tem a mão cortada, né? A pessoa teve um olhar de cobiça sobre o bem ou sobre a mulher do próximo, tinha os olhos arrancados, a pena de morte, né? A gente querer que aquela raiva, aquelas comoções públicas, aqueles linchamentos que existem ainda hoje, o povo enlouquece quando alguém comete um crime e está sendo julgado lá e o julgamento demora um pouco, as pessoas invadem as delegacias. Em muitos lugares, pessoal, em todos os países do mundo isso acontece e lincham muitas vezes as pessoas. E Jesus nos dizendo aqui que a gente não pode devolver o mal com mais mal. Se a gente repudiou o ato do nosso próximo, a gente não pode querer corrigir aquele ato com um outro ato igual. Existe uma historinha de domínio popular que diz o seguinte: um filho perguntou para o pai, num momento de jantar, assim: pai, se nós, que somos pessoas boas, nós matássemos todas as pessoas ruins que existem no planeta Terra, as pessoas boas se juntassem e matassem todas as pessoas ruins que existem no planeta Terra, o que restaria? E o pai olhou para o filho e disse: restaria um planeta de assassinos, meu filho. É essa reflexão que Jesus nos traz. Se a gente cometeu o mesmo ato que a gente repudia, o que nos faz diferente daquela pessoa que a gente está condenando? É o ato caridoso mais grandioso que existe, né? Oferecer a outra face significa não devolver o mal com mais mal, e sim devolver o mal com o bem, através do exemplo, através do perdão. E é possível sim, pessoal, porque na história do nosso planeta, em várias épocas, missionários, pessoas do bem vieram para a Terra e demonstraram que isso é possível, e Jesus nos mostrou isso. No momento da cruz, onde depois de ser caluniado, de ser preso, de ser açoitado, de ser julgado injustamente, de ser escarnecido pelo povo na via dolorosa, ser pregado na cruz, ele olha para o povo e diz: Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. E por que ele pediu para Deus nos perdoar, gente? Porque ele, Jesus, não estava chateado com nós. Ele não tinha o que perdoar, porque ele não tinha ficado bravo nem zangado. Então ele pediu que Deus perdoasse, porque ele sabia o sofrimento que nós estávamos causando para nós mesmos em cometendo aquela injustiça. E vamos para o último tópico dos 6 equívocos, que é um complemento desse que a gente acabou de ler, do olho por olho, dente por dente.
Aprendestes o que foi dito, disse Jesus. Amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus. Jesus nos reforçando a ideia, pessoal, de nós darmos um passo além do coloquial, daquilo que é fácil, da porta larga. Jesus nos diz nesse trecho: se amardes apenas aqueles que vos amam, que diferença haveis de ter? Não fazem assim também os gentios? Não fazem assim também os saduceus, os levitas, os fariseus, os hipócritas? Até um assassino, um bandido na pior cadeia da face da terra, tem alguma pessoa que ele ama, uma mãe, uma mulher, uma esposa, e para aquela pessoa ali ele vai fazer o bem, para todas as outras ele vai fazer o mal. Então, se a gente fizer o bem só para aqueles que nos amam, que não nos trazem problemas, e a gente odiar todo o resto, que diferença tem de nós, que nos achamos homem de bem, para aquele assassino que está lá na cadeia? Quando Jesus disse, amarás os vossos inimigos, ele não estava pedindo para a gente se colocar em risco. Daqui a pouco tem uma pessoa que nos quer o mal, nos quer até nos agredir, e a gente vai lá e tenta abraçar. Jesus disse para mim te amar, aí a pessoa vai nos dar uma bordoada, uma facada, vai nos fazer um mal. Não é isso que Jesus estava falando. Ele falava filosoficamente, simbolicamente sobre os nossos sentimentos, pessoal. Aquelas pessoas que nos amam e que a gente ama, ali a situação está resolvida, tem que ser mantida. O que a gente tem que trabalhar é com os nossos desafetos, é com os nossos desajustes. Sempre que tiver alguma coisa que estiver atrapalhando a nossa jornada em relação ao nosso próximo, a gente deve, primeiramente, dentro de nós, desconstruir aquele sentimento de raiva, de ódio, de cólera que a gente falou antes. A gente tem que ter um sentimento de entendimento de que aquele irmão é um irmão enfermo, né? Ele merece de nós um pensamento positivo, porque se ele está com esse sentimento em relação a nós, eu não posso me consorciar com esse sentimento, porque senão é como se eu tomasse veneno e desejasse que o outro morra. Eu vou fazer mal só a mim mesmo. Jesus, quando fala amai os vossos inimigos, ele estava nos pedindo para a gente nos amar, pessoal. Porque, via de regra, nós somos o nosso pior inimigo na maioria das vezes. Porque nós cometemos atos que nos prejudicam. Quando a gente resolve revidar a agressão de alguém, quando a gente resolve falar mal de alguma pessoa que falou mal de nós, quando a gente devolve o mal com mais mal, nós estamos sendo inimigos de nós mesmos. Então, olha, tem uma outra nuance filosófica no amai os vossos inimigos, é que a gente possa se amar, para no 11º mandamento, amai a Deus sobre todas as coisas, amai ao próximo como a si mesmo, a gente possa já amar a nós mesmos. Transformar esse inimigo, que é o homem velho, que nos estaciona e nos puxa para trás, num amigo querido que nos leva para frente, nos alertando dos nossos erros, do orai e vigiai, e fazendo com que a gente sane os nossos vícios e faça a aquisição de virtudes, indo rumo à luz. E assim, o Mestre Jesus vem fazer a lei cumprir e não destruí-la. Assim como a doutrina espírita não veio mudar ou acrescentar coisas novas aos ensinos de Jesus, mas nos proporcionar esse tipo de reflexão que nós estamos tendo hoje, para poder pôr em prática os ensinamentos de Jesus na nossa vida e seguir rumo à luz. Quero agradecer do fundo do meu coração o carinho, a atenção, a paciência de todos os irmãos e, fechando os nossos olhos, elevando os pensamentos a Deus, mais uma vez agradecendo profundamente por esse momento, desejar que todos que estiveram aqui, que comungaram conosco dessas reflexões, possam sair dessa noite melhor do que aqui chegaram.
dentro do seu merecimento. E humildemente, elevando o pensamento a Jesus, pedimos permissão para encerrar essa explanação da noite de hoje. Muito obrigado e que assim seja. Pessoal, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser e vai querer. Valeu.